Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de setembro de 2025. Putin em desespero caça a elite russa. Putin alvo de protestos na Sibéria, onde começou mais forte, aparentemente um movimento muito forte está acontecendo lá. Inclusive existe um movimento separatista há muito tempo naquela região. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, é importante, aqui você verá a verdade todos os dias. Quero convidar também a todos a darem um like e a compartilharem com suas redes sociais. Assim vocês estão fortalecendo o canal e dando oportunidade para mais gente se inscrever por conhecer a verdade. E façam seus comentários que sempre são muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, Putin em desespero caça a elite russa. Ele tem um medo de revolta, né? Ele inicia uma caçada agora à elite, mas não a elite militar, que eu acho que ele está desgastado e foi até alertado, mas poderá também caçar a elite militar, até porque, eu vou mostrar em detalhes para vocês, ele colocou uma sobrinha dele como vice-chefe do Ministério da Defesa. E planos de assassinato, inclusive ele desconfia que possam haver planos de assassinato dele e daquele círculo íntimo dele do Kremlin. Isso é se eles ainda continuarem acreditando nele, né? A inteligência ucraniana também, que acompanha e monitora isso com muito interesse, eles que detectaram a nomeação da sobrinha de Putin, que chama Anna Tsivilieva. Ela para o cargo de vice-ministra da Defesa. Isso se deve à crescente desconfiança do ditador da Rússia em relação aos seus próprios nomeados, né? E é nessas funções de confiança. De acordo com a diretoria principal da inteligência, que tem informações da Rússia também, eles têm um serviço de inteligência muito bom na região, como vocês viram, até pelos feitos notáveis que eles têm feito, a inteligência ucraniana é excelente, tanto a militar quanto a essa do SBU, né? Agora, esse é um sinal preocupante que o Putin está fazendo, né? O Kremlin está gradualmente se transformando em um círculo familiar, parece uma família real, é isso que ele gostaria de ser, né? A rainha Catarina distribuindo as funções para o clã da sua família, ou o Tsar Nicolau, o Tsar Pedro, qualquer um também, colocando seus filhos, seus parentes em funções-chave, como fazem normalmente em governos onde funcionam reis, né? Reis e rainhas, né? Monarquias. Além disso, esses cargos importantes normalmente eram ocupados por seus aliados mais próximos. Agora até as duas filhas dele estão também nos ministérios. O Putin teme uma nova conspiração, principalmente agora pelos resultados ruins que ele está tomando consciência agora na Ucrânia e que estão levando a essa crise, esse debacle, esse desmoronamento da economia da Rússia. O risco de um grupo leal, ele também tem medo do empresário Sergei Chemezov ou do general Sergei Shoigu, que são muito amigos, mas eu fiquei muito estranhamente quando soube do Shoigu. E o Chemezov também é muito amigo dele, mas ele acha que esses amigos dele podem tentar um motim como fez Prigozhin, que era muito amigo dele também. E muito próximos, né? Eles, vamos dizer assim, eles partilhavam com Prigozhin e partilham com Shoigu e com Chemezov o mesmo prato, vamos dizer assim, né? Falando assim de uma maneira simbólica. Então são muito amigos, né? E isso segundo informações. Agora, por que ele tem medo deles? Porque ele sentiu que todo mundo já está meio preocupado com a economia, meio não, está bem preocupado com a economia, e vai sobrar para todo mundo. E ele continua insistindo que está tudo bem e quer continuar com a guerra. Então ele tem medo de que alguma coisa aconteça de parte desse grupo que ele tem controle. Pode ser que daqui a pouco ele descubra que não tem controle sobre ninguém. Então ele está nomeando parentes, né? De acordo com um dossiê preparado pela Ucrânia, pela diretoria principal de inteligência da Ucrânia, lá do SBU, inclusive eles mandaram publicar no The Times, a principal tarefa dessa
sobrinha dele, a Tivilieva, é reportar a Putin sobre corrupção e deslealdade dentro do Ministério da Defesa. Então ela, na realidade, está fazendo um papel de dedo duro lá dentro. Nada de estratégias militares, nem nada assim. Ela está apontando para pessoas, né? Quem tem problema. Ela é responsável por monitorar fluxos financeiros, identificar conspiradores, viu? Seus relatórios já levaram uma série de prisões de pessoas de alto escalão pelo FSB, antiga KGB. Então a KGB está bem ativa na realidade. Essa nomeação ocorreu após um expurgo no Ministério da Defesa. Quando ele tirou o amigo dele, Shoigu, ele demitiu e deu a ele a chefia do Conselho de Segurança Nacional. Né? Já em seguida, já antes dele sair ainda, menos de um mês antes dele sair, ele prendeu o vice dele, que é a função que ocupa a sobrinha agora, né? É o general Ivanov. Foi preso acusado de corrupção. Né? Todo mundo lá agora está sendo acusado de corrupção, porque a guerra não está funcionando, todo mundo lá é corrupto. Tendo como pano de fundo a guerra da Ucrânia, sempre. Putin essencialmente admitiu que a escala de corrupção no exército estava prejudicando o esforço de guerra. Analistas observam que a dependência de Putin de seus parentes reflete seu profundo isolamento. Ele está ficando sozinho, porque isso não é bom para ele, né? Emily Ferris é uma pesquisadora sênior do Royal United Service Institute. Ela, numa publicação dela, ela enfatizou que muitos dos aliados do Kremlin perderam a renda, as benesses, né? Ela chamou de renda, mas as benesses dos salários devido às sanções. E, na realidade, estão insatisfeitos com a situação. Esses são os oligarcas, é a elite russa, que deixou de fazer negócio com o exterior e só gastou o dinheiro que tinha na Rússia com a guerra e com isso também, e perdeu muito, porque como a economia não está dando bem, perdeu também negócios e perdeu dinheiro dentro da Rússia. O Putin entende que isso e teme a traição, por isso confia apenas em grupos familiares. A diretoria principal de inteligência também aponta que a nomeação de Tivilieva está ligada à tentativa do Kremlin de enfraquecer a influência que ele tem no Ministério da Defesa também, do Sergei Chemezov, que ele é o CEO, né? Ele é o chefe, ele é o presidente da Rostec, é o dono, na realidade, o maior acionista. E estão fazendo prisões em massa, inclusive, de pessoas dele, ligadas dele, dentro do seu círculo íntimo, que são consideradas arriscadas demais. E, inclusive, arriscadas demais alguém do grupo dele que tenha ligações com esse pessoal que ele agora está desconfiando. Dado o pano de fundo de motim de Prigozhin, que aconteceu em 2023, do Yevgeny Prigozhin, lembro do grupo Wagner, isso poderia ter levado a uma nova explosão dentro da elite. De fato, o medo de rebelião e perda de poder está crescendo dentro do círculo íntimo do ditador da Rússia. O Kremlin busca traidores dentro de suas próprias estruturas. Isso demonstra que o sistema está se desintegrando. A nomeação de Tivilieva torna-se um símbolo de como o vertical poder russo se baseia cada vez mais em conexões pessoais e garantias familiares em vez de instituições. O que vale lá mais é não a competência, mas sim a lealdade ao chefe. Acho que Putin está em perigo, eu diria agora, mais do que nunca. Por causa disso, ele aumentou muito a sua segurança e aqueles que o acompanham em suas viagens e mesmo em seus deslocamentos na cidade do Kremlin até onde ele mora. Acho que ele está tomando todo o cuidado possível. Mas numa situação dessas, do país ruindo, a economia ruindo, acho que se de fato tiver que acontecer alguma coisa, nem toda a segurança do mundo fará alguma coisa, porque haverá traidores dentro da própria segurança. E o Putin, enquanto isso, começaram protestos na Rússia, mas notadamente na Sibéria. Contra o governo de Putin, começam na Sibéria e aí a máquina da repressão também começou a ser lançada lá contra a população e ameaças em toda a Rússia. Autoridades policiais da República Siberiana, na região de Altai, anunciaram na quarta-feira a prisão de um ativista local suspeito de incitar publicamente o terrorismo, eles chamam, né? Lá tem muitos separatistas, né? Querem a Sibéria como uma nação independente. Uma medida tomada em meio a uma repressão mais ampla contra opositores
e por causa ele estava incitando contra o governo central, contra o governo regional, por causa de reformas que ele acha que precisavam ser feitas na Sibéria. A filial local do Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, informou ter detido temporariamente um moderador de um grupo público. A agência afirmou que buscará uma ordem judicial para a prisão preventiva. Embora as autoridades não tenham divulgado o nome da pessoa, ativistas locais o identificaram como Aruna Arna, a figura proeminente nos protestos que já estão acontecendo contra uma reforma de governança contra uma reforma de governança e a expansão de empresas de propriedade de Moscou na República. O órgão fiscalizador financeiro estatal Rosfinmonitoring adicionou Arna ao seu registro federal de terroristas e extremistas. No mês passado, isso aconteceu, e agora, esse mês, existe um clima de ebulição contra o governo central. Arna compartilhou nas redes sociais os primeiros segundos de uma busca policial em sua casa. No vídeo, policiais eram vistos forçando a entrada em seu apartamento e gritando para as pessoas lá dentro se deitarem no chão. Em outro vídeo, sua mãe alegou que policiais armados da tropa de choque apreenderam dinheiro e eletrônicos pessoais e levaram sua filha, deixando para trás 3 crianças da filha, incluindo um bebê. Também foram relatadas buscas nas casas de outros ativistas e na da mãe de Arna e pessoas ligadas a ele. Ativistas disseram à mídia independente que Arna planejava viajar a Moscou no dia de sua prisão para entregar assinaturas exigindo a renúncia do chefe da região, essa região de Altai, que é o Andrei Turchak. Protestos contra Turchak têm seguido a região desde que polêmicas reformas municipais foram aprovadas durante o verão. As reformas fundiram muitos distritos rurais em distritos maiores e mais consolidados, onde diversas eleições ocorreram no início desse mês, que estima e desconfia-se que as eleições são fraudadas para ganhar apenas quem Putin quisesse que ganhasse. Críticos afirmam que a reforma retira dos moradores a representação política local e confere a Moscou um controle mais rígido sobre o governo regional. O governo regional a cabeça é nomeada pelo governo central, o Kremlin. Em agosto, a Suprema Corte de Altai rejeitou uma ação judicial que contestava as reformas judiciais. No entanto, promessas feitas pelo Kremlin acabaram tendo mais força, ganharam força e acontece que essas reformas estão sendo implantadas e não há um descontentamento geral naquela região e em toda a Sibéria começam ebulições de protestos. E o Putin não quer isso também, por causa disso, inclusive, que ele não deixa faltar gasolina em Moscou. Ele não quer protestos, porque os protestos da gasolina já acontecem também em outras regiões da Rússia. Moscou e São Petersburgo, eles são um paraíso à parte por enquanto. É um paraíso artificial, enquanto a Rússia toda está em ebulição, queimando numa crise que vai acabar na queda do regime do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui, você viu a verdade, eu conto com vocês. Quero também pedir que inscrevam-se e não esqueçam de compartilhar, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.